Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou o professor Weber Cavalcante. Essa é uma aula para o CAPA, cursinho. Nós estamos falando sobre a aula 31 e 32. Os objetivos da nossa aula é definir o prisma, prisma reto, prisma regular e caracterizar alguns prismas e apresentar as principais propriedades. Na aula anterior, nós vimos sobre o paralelepípedo retângulo e o paralelepípedo reto retângulo. Então, nós vemos sobre as diagonais, diagonal principal, que é a que vai do vértice oposto até o vértice abaixo. Nós vimos também as laterais dele, como que faz esse cálculo. Se você não viu a aula anterior, volte aí, assista a aula anterior. Ela vai te esclarecer bastante coisa da aula de agora. Então, prisma, aula 31 e 32. Aqui nós estamos vendo a decomposição da luz branca ao incidir sobre um prisma. Então, isso aqui nós já sabemos sobre a física a gente estuda exatamente essa ideia. A ideia da decomposição das luzes, que vai do vermelho ao roxo, né? O que são prismas? Então, aqui tem alguns exemplos, tá certo? De modelos. Exemplo, aqui nós temos uma casa feita de lona. Aqui nós temos uma caçamba, né? Dessas que vai sendo colocada lixo, certo? Então, são exemplos de prisma. Aqui nós temos uma figura, ó, um quadrado. Como que eu acho a área do quadrado? É lado vezes lado, tá certo? Lado vezes lado, a gente pode chamar de L ao quadrado. Como que eu acho a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, B vezes H, base vezes altura. Aqui nós temos um triângulo, tá certo? Como que eu acho a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. Porque você imagina que, se eu terminar de fechar ele aqui, ele vai ser exatamente um quadrado, tá certo? Então, é metade do valor desse quadrado que formaria. Ou, se você imaginar uma linha aqui em cima, onde esse ponto A pode correr em cima dela, tá certo? Você pode chegar aqui nessa posição aqui, ó, nessa posição, e você vai ter exatamente a metade, ou seja, a diagonal. E aqui nós temos no final aqui um trapézio, certo? Então aqui está um trapézio. Trapézio é base maior, base menor, vezes altura, tá certo? Para a gente calcular o volume de um objeto, a gente precisa da base vezes a altura, ou seja, da área da base vezes a altura. Exercício 1. No sólido representado abaixo, as faces A, B, C, D e B, C e F são retângulos de área 6 centímetros quadrados e 10 centímetros quadrados. Então, já disse para a gente que as áreas do A, B, C, D, A, B, C, D, que é essa área de baixo aqui, a área é 6. E do B, C, E, F, que é essa grandona aqui, ó, é 10, certo? O volume desse sólido a única informação que dá pra gente é esse 2 aqui, tá certo? Então aqui vai ser bem simples pra gente. Primeira coisa, como que a gente acha a área? A área a gente, lado vezes lado, certo? Então esse lado AB aqui, ó, vezes esse 2 aqui, ou seja, AB vezes 2 é igual a 6. Se AB vezes 2 é igual a 6, então AB é 3, porque só 3 vezes 2 dá 6. Outro também. Se BC e F aqui é 10, então EB, ou BE vezes 2 é 10. Então só tem um número que multiplicado por 2 é 10, que é o número 5. Então BE é 5. Agora nós já temos todos os valores. Olha, nós temos aqui vale 5, aqui vale 3, e eu preciso encontrar o valor desse, tá certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, você já sabe, né? 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, então 9 mais alguma coisa vai dar 25, então 9 mais 16. Então essa lateral aí aqui, ó, vai ser o quadrado de que número? O quadrado do número 4, então 4 ao quadrado dá 16. Então aí é 16, tá certo? Para a gente calcular o volume, a gente vai fazer o quê? Base vezes altura. A base aqui, que é a distância AB, é 3. E a altura é 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, que é a profundidade, dá 24.
Só que lembrando aqui, ó, que ele está só isso, ele está na metade aqui, ó. Então foi passado esse traço aqui ó, na metade. Então ele não é um cubo aqui, né? Ele não é uma figura, um paralelepípedo aqui. Mas ele é o quê? Ele é a metade desse valor, certo? Então, como ele é metade desse valor, então a gente vai fazer 3 vezes 4 vezes 2, que são as três medidas, ou seja, a largura 3, a altura 4 e a profundidade 2, multiplicado e dividido para 2, porque é a metade. Isso vai dar exatamente 12 centímetros cúbicos. Exercício 2. Um cubo de aresta EF, medindo 8 decímetros, contém água e está apoiado sobre um plano alfa. Então aqui é o pedacinho de água que ele tem, ó, tá certo? Que apenas a aresta EF esteja contida nesse plano. Então, essa aresta EF está contida no plano embaixo, certo? A figura abaixo apresenta um cubo com a água. Considerando que a superfície livre do líquido no interior do cubo seja ABCD, a área igual a 32,5 decímetros quadrados. Então, ele já disse que essa área quadrada aqui, ó, ABCD, é 32 decímetros quadrados. Determine o volume total em decímetros cúbicos de água contida nesse cubo. Então, vamos no passo a passo aqui. Primeira informação que ele te deu. Ele te deu que a área é 32 raiz de 5. Essa área ABCD aqui em cima, certo? ABCD aqui em cima é 32 raiz de 5. Ele disse para a gente que a aresta EF, aqui embaixo, ó, mede 8. Mas EF é a mesma medida de AB, tá certo? Ó, EF é a mesma medida de AB. E a mesma medida também de DC, já que é um cubo, né? Tá certo? Então vai ser o quê? 8 vezes x é igual a 32, ou seja, esse x nosso vai ser exatamente 4 raiz de 5. E essa lateralzinha aqui, ó, tá? Então x aqui é 4 raiz de 5. Tá bom? Como é um cubo, então todos os laterais são 8 aqui na figura rosa aqui embaixo. Ó. Essa lateral aqui de C a D é 8, de D a E é 8. Aqui não é 8, ó. Subindo aqui não é 8. Professor, subindo aqui não é 8, mas é quanto então subindo aqui? A gente vai fazer o cálculo agora. Se você já tem 4 raiz de 5 aqui e 8 na parte de baixo, a gente vai aplicar Pitágoras e encontrar o y. Então, x ao quadrado, que é 4 raiz de 5 ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 4 raiz de 5 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual a quanto? Igual a 16, certo? Então, vai dar exatamente 48 aqui, né? Vai dar 48 e menos 64 menos 48, 16. Então, se y ao quadrado é igual a 16, é só eu tirar a raiz quadrada do número 16. Raiz quadrada de 16 dá exatamente 4. Portanto, o volume do líquido é o líquido apresentado é o quê? É 8 vezes 4 vezes a profundidade, que é 8 de novo. Tá certo? Então, 8 vezes 4 vezes 8 de novo, olha. Só que a gente vai dividir por 2. Por quê? Assim como no exercício anterior, vamos voltar no exercício anterior. Assim como no exercício anterior, eu tenho somente isso, somente uma parte, ó. Não tenho ele inteiro. Tá bom? Então, só tem uma parte. Aqui também eu só tenho uma parte dele, ó. Não tenho ele inteiro. Então, não tem ele aqui em cima, ou seja, tem ele aqui embaixo. Então, a metade desse valor, ou seja, vai dar 256. A metade desse valor vai dar 128 decímetros cúbicos. Bom? Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.